Olá pessoal, eu sou Leandro Provenzano, advogado, e hoje eu vim aqui para falar para vocês quais são os 10 cuidados que você tem que ter ao contratar qualquer tipo de seguro. Primeiro, antes de falar quais são os cuidados que você tem que ter, as precauções que você deve tomar para não cair numa cilada, eu vou falar para você primeiro a importância de ter um seguro. Para que serve um seguro? O seguro serve para você fazer uma proteção patrimonial. Então você, para proteger o seu patrimônio de eventuais sinistros, você faz ali a contratação de um seguro. Dessa forma, caso aconteça algum sinistro, como a batida de um veículo, como um incêndio na sua casa, você vai ter o seu patrimônio protegido pelo contrato de seguro. Então você deve adotar ali várias proteções para que você tenha ali para que você não tenha nenhuma interferência no seu patrimônio no caso de acontecer algum sinistro. Então, o primeiro motivo, o primeiro cuidado que você deve ter ao contratar o seguro é olhar se a seguradora com a qual você está conversando, ela está registrada na SUSEP. A SUSEP é o órgão responsável por disciplinar a relação entre seguradora e consumidor. Então ela vai estipular diversas normas rígidas para que as empresas tenham que obedecer para ser registradas pela SUSEP e então poder oferecer o serviço de seguro aqui no Brasil. Caso essa seguradora não esteja registrada na SUSEP, eu já de antemão falo para você não realizar esse seguro, porque se ela não está registrada na SUSEP, ela não cumpriu uma série de requisitos tidos como essenciais para que você possa ali ter uma segurança caso aconteça um sinistro e você precise se utilizar do seguro. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Tem diversas empresas se passando por seguradoras que na verdade não são seguradoras registradas na SUSEP. Te dou um exemplo. Tem algumas associações de proteção veicular que acabam se passando por seguradora de automóveis, mas na verdade nada mais é do que uma associação onde diversas pessoas se reúnem, formam um fundo de emergência para custear eventuais prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico daqueles associados. Então qual que é o problema disso? Quando você se depara com uma empresa que não é uma seguradora e é uma associação, juridicamente é muito mais difícil de você conseguir receber esse dinheiro ao qual você tem direito. Porque um dos critérios de que uma seguradora possa atuar livremente no Brasil é que ela tenha um fundo muito maior do que aquele necessário para custear as despesas daqueles contratos de seguro que ela formaliza. Então dificilmente uma associação vai ter caixa suficiente para lidar com uma série de despesas caso esses associados necessitem. Então, primeiro cuidado, verificar se a seguradora está registrada na SUSEP. Depois disso, você pode verificar também naquele contrato se todos os termos estão de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, num caso de acidente veicular, qual que é o limite máximo garantido pela sua pólice? Será que ela vai cobrir danos materiais causados no outro veículo? Será que ela vai cobrir também danos morais que essa vítima do acidente também possa pedir numa ação judicial de você? Então você tem que verificar se os termos desse contrato de seguro eles perfazem perfeitamente aquela necessidade que você tem em eventual ocorrência do sinistro. No caso do exemplo, o acidente do carro. Então você tem que verificar qual que é o valor máximo que ele abrange e quais são os tipos de sinistro que ele também vai cobrir. Então, para que você tenha uma proteção maior, você tem que estar ciente de todos esses termos do contrato para verificar se aquilo ali faz a razão de ter no teu contrato, se aquele contrato vai ser perfeito para você ou se não, ele vai ter algumas falhas que você não vai se adequar. A terceira dica que eu te dou é verificar se essa seguradora que você está conversando, ela tem alguma reclamação formulada naqueles sites de reclamação, sabe? Reclame Aqui, consumidor.gov. Se você verificar que essa seguradora ela tem diversas reclamações, que ela não dá o feedback para o cliente, que ela não resolve aqueles problemas que eventualmente surjam, você pode ligar o alerta, porque pode ser você a próxima vítima dessa seguradora. A partir do momento que essa seguradora não tem muita reclamação na internet, ou quando tem ela resolve, você fica muito mais tranquilo na hora de contratar essa seguradora.
Outra coisa que eu sempre falo, você tem que estudar no contrato se os valores, data, abrangência estão de acordo com o que você quer e o que você combinou com o seu corretor. Muitas vezes acontece de no momento da venda o corretor querer fechar a venda a qualquer custo e ele fala alguma informação divergente daquilo que vai estar escrito no contrato. Então esse é o momento de você, antes de assinar o contrato, dirimir essas dúvidas, tirar essas dúvidas e fazer constar no contrato só aquilo que foi combinado entre você e o seu corretor de seguros. E eu já de antemão falo que é muito bom num contrato de seguro você ter um corretor bom que te auxilie, porque em caso de ocorrência do sinistro, ele vai facilitar muito o seu objetivo final, que é obter aquela indenização referente ao sinistro que aconteceu no seu contrato de seguro. E aí, se você ficar na dúvida se o contrato ele é bom para você, se ele vai te atender ou não, se você tem dúvida se aquilo que o corretor te falou é o que está escrito no contrato, você não conseguiu ali saber se ele está falando a verdade, se o contrato realmente reflete aquilo que foi vendido, o que eu te indico é contratar um advogado para analisar aquele contrato, para verificar se aquilo que está escrito é realmente ou não aquilo que você combinou com o seu corretor no momento antes da contratação. E aí dessa forma você vai ter muito mais segurança em assinar aquele contrato de seguro junto à seguradora. A sexta dica que eu te dou é que você sempre analise no contrato quais são os riscos excluídos daquele contrato. Muita gente vai de olho na apólice, quer ver ali o valor total, o que ele abrange, dano material, dano moral, mas não se atenta quais são os riscos excluídos pela seguradora naquele seu contrato. Isso é muito importante para você ter ciência, até mesmo de como se portar durante o lapso em que o contrato está vigente. Então, se ali tem um risco excluído, por exemplo, de que o seu seguro não cobre alagamento, danos causados por alagamento, por exemplo, e você utiliza o seu veículo em cidades onde tem essa chance de acontecer esse tipo de sinistro, é algo que você então vai ter que verificar com muita atenção antes de assinar o contrato. Então verifique sempre quais são os riscos excluídos pelo seu contrato de seguro, para que você não seja surpreendido depois da ocorrência do sinistro, contrato assinado, você verificar em momento posterior que aquele evento ali não está abrangido no teu contrato de seguro, exatamente porque está previsto no seu contrato que aquele evento é um risco excluído do seu contrato de seguro. A sétima dica que eu te dou é você verificar as diferentes modalidades de seguro que a seguradora oferece. Alguns tipos de seguro, como o contrato, por exemplo, de seguro agrário, você vai ter uma diversidade muito grande de seguros que você pode se valer para se precaver de eventual sinistro. Por exemplo, se você tem um financiamento da sua lavoura, o seu seguro pode cobrir as despesas do financiamento, de modo a quitar o contrato e você não ter dívida. Pode ter um outro tipo de seguro, por exemplo, que te garante uma colheita mínima de acordo com a sua área de plantação. E nesse caso, como você tem uma diversidade de seguros que você pode contratar, você tem que estar muito atento a essas diferentes modalidades de seguro, para você contratar realmente aquele que melhor se adequa ao seu caso. E é lógico, o seguro, quanto mais caro você vai pagar por ele, maior vai ser a abrangência e os riscos cobertos pelo teu seguro. A oitava dica que eu te dou para você tomar esse cuidado antes de assinar um contrato é verificar e fazer várias cotações de seguro. E não compare somente preço, mas também a abrangência desses seguros. Porque dessa forma vai ser a única garantia que você vai ter de que você contratou realmente aquele que se adequa melhor ao seu perfil, mas também aquele que te dá o melhor custo-benefício, a relação do que você paga pelo direito que você tem de cobertura do seguro. A nona dica que eu te dou é: jamais minta para conseguir um desconto num contrato de seguro. Tem muita gente que, principalmente no caso de seguro automotivo, acaba mentindo na declaração, falando que o carro ele é dirigido por mulher depois de uma certa idade e omite, por exemplo, aquele filho adolescente que acabou de tirar a carteira, mas que é ele que faz uso do veículo. Nesse caso, você pode ter um problema futuro. No começo, você pode até ter um bom desconto. No entanto, quando você for usar o seguro, se Deus o livre você precisar usar esse seguro, se a seguradora descobrir que você mentiu nessa declaração e quem se envolveu no acidente foi uma pessoa que não está coberta pelo seguro, simplesmente você vai ter todo o prejuízo e ainda vai ter mais o prejuízo
da contratação do seguro, porque você vai ter contratado algo que não vai servir, porque aquele seu filho que acabou de tirar a carteira, ele não está ali na declaração como usuário daquele veículo. E aí, dessa forma, como você agiu de má fé, a seguradora não é obrigada a te indenizar e muito menos te devolver o dinheiro referente à contratação do seguro. Então você vai perder ali duas vezes. Você vai perder porque pagou pelo prêmio do seguro e aí no momento que for utilizar, você não vai ter direito simplesmente porque você mentiu naquela declaração prévia. E a 10ª dica que eu te dou é que você deve sempre ler o contrato com bastante atenção também para saber como proceder em caso de ocorrência daquele sinistro contratado. Nesse caso, então, você deve prestar muita atenção qual que é o meio de notificar a seguradora, qual é o prazo para notificar a seguradora e como que você deve fazer isso aí. Se é por meio de carta registrada, se pode ser feito por e-mail, se tem um contato de WhatsApp ou qualquer outro meio, porque ali no contrato vai estar previsto como que deve ser informado a seguradora a ocorrência do sinistro, documentos que devem ser enviados e tudo mais. Então, você deve ter ciência disso, porque caso aconteça o sinistro, você vai saber como proceder no momento que você mais vai precisar daquele seguro. Então, eram esses os cuidados que eu queria passar para vocês, que vocês devem tomar antes de fazer a contratação do seguro e até mesmo depois do seguro já assinado e o contrato celebrado. Se você já teve algum problema com seguro ou conhece alguém que tenha, deixa um comentário aqui abaixo. E se você quiser sugerir novos temas para eu trazer aqui para você no nosso canal, mande um direct no Instagram, leandro.provenzano, porque lá eu vejo com mais frequência e eu consigo gravar o conteúdo muito mais rápido para colocar aqui no canal para vocês. Beleza? Um grande abraço.